Declaramos o início do segundo painel, que tem como tema o sistema de justiça com perspectiva de gênero, avanços e resistências na América Latina. Convidamos o excelentíssimo senhor doutor Ariel Nicolai César Dias, primeiro vice-presidente da Fonavide, para compor o painel, com a coordenação do excelentíssimo senhor doutor José Henrique Torres, juiz de Direito, professor de Direito Penal e de Direitos Humanos da PUC Campinas. Como palestrantes deste painel, convidamos a doutora Marcela Edo, professora de Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de Valparaíso do Chile, e a doutora Carmen Raide Campos, professora do Programa de Mestrado em Direitos Humanos do Centro Universitário Ritter dos Reis, no Rio Grande do Sul. Alô? Desculpe. Bem, boa tarde a todas. Bem, eu me refiro a todas porque eu estou me referindo a todas as mulheres e todas as pessoas que estão nesta sala, né? Há algum tempo já eu adotei esse termo, dizer todas as pessoas, porque assim que eu acho que é uma expressão absolutamente includente e não exclui absolutamente ninguém. Portanto, boa tarde a todas. Bem, neste painel agora nós vamos abordar o sistema de justiça com perspectiva de gênero, avanços e resistência na América Latina. Eu não me apresentei, o meu nome é José Henrique Rodrigues Torres, eu sou juiz de Direito no estado de São Paulo, atuo atualmente na cidade de Campinas, na vara do júri de Campinas, portanto atuo bastante com a questão do feminicídio, né? Sou professor de Direito Penal da PUC de Campinas e tenho atuado na INFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. E contaremos neste painel com a colaboração, a participação da professora Marcela Edo e da professora Carmen Raide Campos. E também com a presença, a colaboração do Ariel, doutor Ariel Dias, juiz de Direito, presidente da Fonavide. Prazer estar com todos vocês aqui. Pois bem, antes de passar a palavra às apresentadoras, olhando assim para essa plateia eminentemente feminina, eu preciso até fazer uma confissão, se me permitem, uma confissão pública. Eu devo confessar que até este momento eu estava um tanto quanto receoso. Bom, vá lá, apavorado. E eu digo porque recentemente eu participei de um outro evento para tratar exatamente da questão da Lei Maria da Penha e a violência contra a mulher negra. E quando eu tomei o microfone para falar, uma mulher negra levanta-se no meio da plateia, aponta o dedo para mim e diz: "Você não me representa". Eu fiquei traumatizado com isso, viu? Fiquei traumatizado. Eu nem sei como é que eu consegui falar naquele dia que eu fui em frente, né? Mas, enfim, eu fiquei com receio de que hoje isso pudesse acontecer, né? De que alguma mulher pudesse levantar-se aqui e dizer: "Você não me representa". E com razão. E diria isso com razão. Porque, afinal de contas, nós, numa sociedade patriarcal, racista, sexista, androcêntrica, binária, marcada pela escravidão, pelo colonialismo, regida por princípios baseados na branquitude, na masculinidade, na heterossexualidade. Por que é que a Adriana inventa de convidar para coordenar essa mesa um juiz? Ou seja, alguém que habita o espaço social privilegiado de poder. Um homem heterossexual, branco, como a maioria dos juízes o são neste país.
Portanto, eu gostaria de deixá-las, mulheres, absolutamente tranquilas. Eu realmente não as represento. Aliás, nem pretendo, né, representá-las. Mas eu aprendi recentemente, ouvindo a Djamila Ribeiro, que representatividade não tem nada a ver com lugar de fala. E que todo mundo tem lugar de fala. Portanto, eu estou aqui para ocupar o meu lugar de fala. Neste painel, simplesmente como um mero coordenador, ocupando o meu lugar de fala, como juiz branco, hétero, no sistema de justiça da América Latina, no meu espaço de poder institucional, eu até perguntaria às apresentadoras, o que eu posso fazer para termos uma sociedade menos desigual, livre das entranhas e das armadilhas do racismo, do sexismo, da desigualdade, dos preconceitos de classe, da discriminação e do patriarcalismo. Bem, só me resta passar a palavra, então, à professora Marcela Edo Ribeira, por primeiro, abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso, Chile. Su línea principal de investigación son las críticas que se han planteado desde las criminologías feministas al sistema penal y su relación con las niñas y adolescentes infractoras. Es su palabra. En primer lugar, muy buenas tardes. Eu vou tentar de falar portunhol. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite que me foi feito especialmente por doutora Adriana Ramos de Melo. Eu também quero agradecer às meninas que fazem muito trabalho na organização deste evento. E já começo pedindo desculpas porque não tenho bom manejo de idioma em português. Vou falar espanhol devagarzinho, eu acho que disse. Eu quero dizer que realmente estou muito agradecida e muito feliz de estar aqui em Rio de Janeiro. Para mim é uma cidade de muita luz e muita resistência. Estou muito agradecida a vocês, muito obrigada. Bueno, voy a hacer mi presentación en español, voy a tratar de hacerlo un poquito más lento. Tal como se señalaba en la presentación, el tema que quiero compartir con ustedes a propósito de la despatriarcalización de la justicia, que más bien en esta presentación, creo yo, se va a traducir más bien en una denuncia de la patriarcalización de la justicia. Voy a hablar de un tema que me ha llevado casi toda mi vida laboral, diría yo. Ya yo creo casi 20 años. Voy a hablar de las adolescentes infractoras, especialmente de un núcleo especialmente invisibilizado, que son las adolescentes privadas de libertad. Como se nos ha planteado, me parece que es importante presentar este tema, y así lo he pensado, en clave de desafíos, por una parte, y por otro lado de resistencias. Pero cuando hablo de resistencias, no quiero hablarlo tanto en clave de dificultades, ¿no? Más bien quiero transformar esa expresión y hablar de las estrategias de resistencia. Por una parte, cuando hablamos de los principales desafíos, creo que si pudiese sintetizar en una frase, claramente estamos ante la invisibilización de las adolescentes y de las adolescentes infractoras, su invisibilización y el uso de estereotipos a su respecto, por una parte. Y cuando hablo de las estrategias de resistencia a fin de transformar esta realidad, me parece muy importante pensarla en clave de ellas, es decir, de confiar en su agencia, en su autonomía como mujeres,
y por otro lado también en las estrategias de resistencia en que nosotras, quienes trabajamos de este lado, podamos también contribuir, pero siempre de la mano de las adolescentes. Me parece que cuando uno trabaja sobre ciertos sujetos u objetos de investigación, me parece que en nuestro caso, quienes estamos aquí, no estaríamos aquí o no seríamos lo que somos sin aquellas personas que han suscitado y nos han invitado a investigar. Por lo tanto, de alguna manera, me parece quizás un poco ambicioso, pero espero a través de esto también transmitirles un poco lo que también ellas me han transmitido durante estos años. Bueno, en primer lugar les voy a contar de un caso que tuvo lugar el año 2008 en Chile, en mi ciudad, en Valparaíso, que es una ciudad pequeña que está a unos 120 kilómetros al norte de la capital. Me parece que es un caso importante porque muestra de alguna manera el camino de una chica en el sistema de justicia juvenil. Luego me voy a referir al marco teórico con el cual he enfrentado y desarrollado este tema. Esto es la criminología feminista, muy brevemente. Luego voy a presentar algunos datos de la realidad chilena, es decir, de los pocos datos que hay, de lo que cuesta mucho conseguir, qué es lo que se ha logrado sistematizar. Fue fundamentalmente, en mi caso, con ocasión de mi tesis, hace ya bastantes años. Y luego también hacer referencia a algunos estudios que se han hecho en América Latina y particularmente en Brasil. Y luego, como cierre, plantear algunas reflexiones finales, sobre todo en clave de cuáles creo yo que pueden ser las estrategias para transformar esta realidad de violencia y discriminación que viven las adolescentes. Bueno, en primer lugar les quiero comentar de la historia de Carolina. Por supuesto es un nombre ficticio que le he dado a esta adolescente a quien dedico esta presentación. Bueno, en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en Chile, que se dictó el año 2007, que establece junio del 2007, que establece un sistema de responsabilidad penal especial de adolescentes, para adolescentes cuyas edades fluctúan entre los 14 y los 17 años y 364 días, es decir, menor de 18 años. En general, estos adolescentes están sometidos a un sistema penal, se reconoce su capacidad de culpabilidad, pero tienen un tratamiento de orden más privilegiado si uno quisiera mirarlo desde un punto de vista positivo. En general sus penas son más bajas y se apuesta de alguna manera por una especialidad que todavía no se ha logrado del todo. En el marco de la dictación de esta ley, en el año 2007 se inauguraron o se reacondicionaron distintos centros en Chile. Uno de estos centros era el centro de mi región, de la quinta región de Valparaíso, que se llama CIP-CRC, Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado, donde viven adolescentes que cumplen pena privativa de libertad, que cumplen tanto en régimen de internación provisoria como de condena en régimen cerrado. En esta región se generó o se habilitó un complejo, un centro, con una capacidad para 110 varones, para chicos, y 20 mujeres. En este lugar a las adolescentes se les asignó una casa que estaban todas juntas de internación provisoria y condenadas, pero que posteriormente fue destinada a los varones, a los hombres, porque el número de ingresos superó lo planificado. Se había pensado en 120, ¿sí? Y el primer año ingresaron 130, más o menos. Por lo tanto, la casa donde estaban las niñas se tuvo que desplazar a otro lugar. Lo interesante fue el lugar. Se las debió reubicar a las chicas en un espacio originalmente destinado a la unidad de hospitalización de corta estadía, que de alguna manera, para decirlo en términos sencillos, es una especie de enfermería para dar contención en casos de descompensación psiquiátrica o por consumo problemático de drogas. Me parece interesante esto. Esta unidad de corta estadía, esta enfermería, no obtuvo la autorización sanitaria correspondiente porque no cumplió las normas mínimas de altura, etcétera, y por lo tanto no entró en funcionamiento. Cabe decir que en ese momento en Chile, por reglamento de la Ley de Responsabilidad Penal, cada centro tenía que contar con una unidad de corta estadía.
Finalmente, cuando entró en vigencia la ley, no existía ninguna unidad de corta estadía porque no se tuvo el presupuesto suficiente o en este caso no se construyó bien. Por lo tanto, no se usó este espacio y por lo tanto se le asignó a las mujeres por este hacinamiento que tuvo lugar. Lo interesante es que por lo tanto las chicas fueron ya no destinadas a la casa de mujeres, sino a la enfermería, a la clínica, ¿no? Y bueno, yo en ese tiempo tuve la oportunidad de trabajar como abogada de ese centro privativo de libertad y era interesante porque además existía el estereotipo de las problemáticas, las locas que están en la clínica, no estaban en una casa como los otros varones. Bueno, este espacio fue el que encontró finalmente Carolina, una adolescente de 17 años quien ingresó a internación provisoria el 13 de octubre del año 2008, imputada por robo con intimidación o robo con violencia. De acuerdo a la información de las autoridades de la época, esto está publicado en un informe en la Cámara de Diputados, la joven requería en forma urgente ingresar a algún centro especializado dada su condición de riesgo vital. Era policonsumidora severa, presentaba un síndrome de abstinencia asociado a consumo problemático de drogas y ya había tenido ideas suicidas previamente, había tenido un intento de suicidio. Por lo tanto, ella en teoría, primero, no debería haber estado ingresada en internación provisoria, siguiendo los estándares internacionales. En segundo lugar, de haber ingresado, debiese haber estado en una unidad de corta estadía, que no tenía la resolución sanitaria correspondiente. Por lo tanto, la opción para darle tratamiento de compensación era sacarla a algún hospital de la región. En ese momento, en Chile, solo existía un hospital para adolescentes infractores que estaba en Santiago. Lo interesante además de este caso es que la chica cuando tiene la descompensación se pide su ingreso en este hospital que está en Santiago a 120 kilómetros y por la urgencia esta chica es trasladada desde Valparaíso en una ambulancia a Santiago, 120 kilómetros, llega la ambulancia fuera del hospital en Santiago y se señala que no se le va a recibir porque el hospital no puede segregar a mujeres y hombres. Eso está en una resolución administrativa. No podía segregar, que era la condición para que ella estuviera, básicamente porque cuando se pensó ese hospital, se pensó para adolescentes infractores. Es decir, se pensó en clave masculina. Por lo tanto, no había lugar para ella. Esta chica tuvo que ser regresada 120 kilómetros de nuevo en ambulancia, no pudo entrar, afortunadamente se hicieron llamadas políticas para que ella pudiera entrar. Finalmente entró en este hospital de manera extraordinaria, estuvo algo así como una semana, luego regresó al Centro Privativo de Libertad en Limache. En ese momento la clínica, esta casa para las niñas, tenía solo 3 mujeres adolescentes. Ella había entrado en octubre del 2008 y desafortunadamente el 2 de diciembre de 2008 Carolina se suicidó. Cuando cuento la historia de Carolina, cuento de alguna manera la narrativa como expresión de mayor gravedad que sufren muchísimas mujeres adultas también y adolescentes en el sistema de justicia penal. Básicamente, sistema que criminaliza la marginalidad, la pobreza, historias de violencia y responde con más violencia. Simplemente me gustaría comentarles algo que quiero compartir con ustedes, que durante muchos años yo me dediqué a mi tesis doctoral por el caso de Carolina. Durante muchos años la pensé como víctima a esta chica. Y con el transcurso de los años y gracias a conversaciones con otras colegas, recuerdo una conversación con una psicóloga brasileña en un seminario en España. Me acuerdo que cuando yo les conté esta historia me dijo, eso fue una estrategia de resistencia de ella. No la mires como víctima, ¿no? Porque la verdad yo como que me acompañaba un pesar. Y de alguna manera cambiar la mirada respecto de lo que ella vivió también me ha permitido poder pensar en clave más positiva las investigaciones que
en las cuales me he sumergido gracias a ella también. Bueno, por supuesto, cuando me enfrenté a estos problemas, yo no tenía marcos teóricos, como han comentado acá, yo estudié Derecho en una universidad pública muy tradicional, no conocía la criminología, me fui a estudiar criminología a Barcelona, me enseñaron criminología crítica, pero de manera muy marginal. Estaba presente la criminología feminista. Si no es por mi maestra Encarna Bodelón, no hubiese conocido la criminología feminista. Por lo tanto, me parece que en aras de pensar en un reconocimiento y en una sugerencia desde dónde podemos enfrentar estas temáticas, pensando en mujeres, adolescentes, más pequeñas infractoras, me parece que la criminología feminista, por supuesto que nos entrega un marco empírico y teórico de mucha fuerza para hacer un análisis sobre esta materia. La criminología feminista, como tal, simplemente una referencia, surge más o menos desde mediados de los 70 del siglo XX. Y desde sus orígenes siempre ha analizado la posición desigual de las mujeres en el derecho penal y ha criticado el tratamiento de las mujeres delincuentes en las principales corrientes de la criminología. Las primeras reflexiones de la criminología feminista evidenciaron en general cómo en muchos estudios criminológicos la mujer apenas se mencionaba, su propia existencia se ignoraba o se consideraba tan insignificante como para tomarse en cuenta. En este mismo sentido, denunciaban cómo históricamente el desviado, el criminal o el autor siempre ha sido masculino, siempre ha sido su racionalidad, su motivación, incluso su alienación o su víctima, silenciando la experiencia femenina cuando en general es una experiencia además muy diferente. Un poco como comentaba también Ana Lucía hace un momento, me parece que en este sentido es importantísimo relevar los estudios sociojurídicos, es decir, la evidencia empírica con la que contamos en esta materia. Y desde este punto de vista me parece que han sido precisamente los estudios sociojurídicos y criminológicos feministas quienes han demostrado en el trabajo de campo que las mujeres criminalizadas sufren una marginación y una discriminación específicas. Me parece importante reconocer, por supuesto, el trabajo de quienes se reconocen como las primeras pioneras en cuanto a la publicación de artículos en el espacio anglosajón, como Freda Adler o Rita Simon en el año 1975, pero me parece también importante reconocer el trabajo de quienes han sido nuestras maestras, pensar por ejemplo en los trabajos de Lolita Anillar de Castro, en los trabajos de Rosa del Olmo, también pensar en la profesora chilena Carmen Anthony. Me parece también importante reconocer los trabajos y estudios de la profesora Vera Regina de Andrade y también por supuesto la perspectiva crítica que ha aportado y del que hoy día nos dio cuenta la profesora Silvia Pimentel. En general, la perspectiva feminista o las criminologías feministas han tratado de explicar cuáles han sido las razones que llevan a las mujeres a tomar este tipo de decisiones. Por otro lado, también han explicado cuáles han sido fundamentalmente los tratamientos o el tratamiento que la justicia, en general, diríamos de manera más amplia, el sistema de justicia penal le ha brindado a estas mujeres. Y me parece que lo que han hecho en términos generales es señalar que, por una parte, por supuesto, como hipótesis, el mayor control del que somos objeto las mujeres desde nuestra primera infancia explicarían en parte nuestra baja participación en el mundo desviado, pero también cómo muchas veces el excesivo control de nuestras vidas precisamente lleva a muchas mujeres a cometer delitos. Y en este caso, en relación a las adolescentes infractoras, adelante algo ya, si es que me queda tiempo, que las historias de violencia sexual que sufren en sus hogares, en muchos casos, son el primer paso para salir de casa y poder buscar como estrategia de sobrevivencia, por ejemplo, la explotación sexual y el consumo problemático de drogas. Por lo tanto, esto de que el mayor control resulta que nos convierte en mujeres dóciles, pues no necesariamente siempre es así. Además, ellas, las criminólogas feministas, han de alguna manera señalado cuando han analizado particularmente los tipos de delitos en que las mujeres y las adolescentes aparecen,
cómo, de alguna manera, nuestra participación en el mundo delictivo también es expresión, se ha dicho así, de crímenes de los pocos poderosos. Bueno, ¿qué les puedo...? No sé cuánto tiempo me queda. ¿Sigo? Vale. Bueno, antes de comentarles algunos datos específicos de mi país, de Chile, les quiero señalar que, bueno, la ley de responsabilidad penal especial se dictó en el año 2007. Esta ley cuenta con un reglamento especial. En general, la ley no hace una referencia específica a las mujeres, pero sí lo hace el reglamento, lo que en términos generales, lo que yo he comparado con otras legislaciones, es novedoso. Tiene un párrafo específico destinado a las adolescentes infractoras, pero nuevamente en clave muy del ideal femenino, especialmente pensando en su lugar de madre, de cuidadora. Básicamente se establecen una serie de garantías vinculadas con la atención ginecológica y a su lugar de madre en este sentido. También hay unas orientaciones técnicas del Servicio Nacional de Menores, que es la organización que administra la justicia juvenil, que también tiene algunas precisiones que voy a comentar a continuación. Es decir, nos encontramos, en primer lugar, desde el punto de vista normativo, con algunas consideraciones específicas, lo que podríamos considerar, y en algún sentido, si lo considero, un avance. ¿Qué datos empíricos les puedo comentar de la situación de las niñas y adolescentes en mi país? Hay algunos datos que, por supuesto, me parece que son absolutamente extrapolables también a otras realidades en América Latina. En primer lugar, llama la atención la creciente presencia de las adolescentes en el sistema de justicia penal, ¿no? En general son muy pocas. Y bueno, y esto constituye probablemente uno de los mayores problemas, ¿no? El problema, como dijo Ilene Bergsman, el problema de las pocas olvidadas, de la forgotten few, ¿no? El problema de ser pocas, porque muchos de los argumentos de respuesta me dicen, pero es que son tan pocas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer políticas públicas para tan pocas? Entonces, digo, para dar un argumento desgraciado, desafortunadamente su presencia se está incrementando. Si, revisando los boletines estadísticos, desde el año 2007 que entró en vigencia la ley en Chile, las chicas representaban el 6.4% de los ingresos. Y el año pasado ya van en el 13.5%, por lo tanto ya me parece que han aumentado significativamente y me parece que esto también está ocurriendo en otras legislaciones de América Latina. En segundo lugar, respecto de las medidas que se le aplican en el contexto de la Ley de Responsabilidad Penal, la mayoría sigue siendo no privativa de libertad, en un 80% más o menos, ¿no? Dentro de las privativas de libertad, dentro de la estadística, un poco falso también, porque está no solo la condena, sino también la internación provisoria, por eso los números son un poquito más altos, pero en general en Chile el uso de la pena privativa de libertad se hace universalmente respecto del 10% de jóvenes que entran, hombres y mujeres, es bastante bajo en general. En tercer lugar, también el ingreso de las adolescentes al sistema de régimen cerrado como condena ha ido subiendo de un 2.14%, es decir, el 2007, de todo el universo de adolescentes privados de libertad, ellas correspondían al 2%. El año pasado ya equivalen al 6.08%. Otro dato que resulta relevante destacar, que ha sido levantado por algunos estudios, es que reinciden menos, y eso también ha sido tomado en cuenta en los estudios de desistimiento. En un estudio que encargó el Ministerio del Interior el año 2016, se hizo alguna caracterización de las niñas y adolescentes que pasaban por el sistema. Les voy a compartir algunos de los hallazgos. En primer lugar, las niñas y adolescentes, a diferencia de los varones, cometen mucho más hurtos. De alguna manera es una infracción que está sobre representada, a diferencia de los chicos que están más bien por supuesto, delito contra la propiedad, pero más bien robo por sorpresa o robo con violencia. En ambos sexos, niños y niñas, hay un consumo problemático de drogas.
En cuanto a las principales motivaciones para entrar en la carrera delictiva, se empiezan a apreciar algunas diferencias. En general, en el caso de las niñas y adolescentes, la decisión de entrar al mundo delictivo, en este sentido, de manera general, tiene que ver con ciertas necesidades familiares, cubrir ciertas necesidades familiares, o también, como ellas lo señalaban en las entrevistas, me tocó entrevistar a algunas de estas chicas, a poder tener mejores cosas, ¿no? No querían solo el celular que le había regalado la madre, sino querían un celular de mejor marca, o también, recuerdo una chica que me dijo que quería ir a comer mariscos en un restaurante que ya no podía ir, su madre no la podía llevar, era cosa de ese tipo, y también contaba que cuando hacía hurtos en las grandes tiendas, generalmente ella se quedaba con la ropa que me decía que era más bonita, y lo otro lo vendía. En el caso de los... Y otra cuestión interesante que también apareció, que en general se señala que la maternidad, en el caso de las adolescentes, puede ser un factor que se conoce como de protección, ¿no? Que en algunos casos desisten de la carrera delictiva, lo que en términos empíricos, de acuerdo a los datos que yo conozco, no de Chile, en general es cierto. En este estudio me pareció interesante el caso de una chica que comenta que empezó a delinquir precisamente porque no tenía dinero para los pañales de su bebé. Entonces también surge como una estrategia de sobrevivencia y de vida. En el caso de los chicos, de los niños, de los adolescentes varones, cuando les preguntábamos a ellos por qué, básicamente tenía que ver con mantener ciertos estereotipos del tipo macho proveedor, ¿no? Yo no quiero que salga mi madre a trabajar, yo puedo trabajar, aunque sea de esta manera, ¿no? Y otra cosa interesante es que en el caso de ellos era muy, muy importante validarse como un macho frente a otros, ¿no? Y de hecho las entrevistadas en esta materia, que eran las profesionales que trabajaban con ellas, señalaba que en general veían que las mujeres delinquían más por cuestiones más familiares, más particulares, en cambio el varón era más bien para cumplir generalmente un rol de macho proveedor, ¿no? Una suerte de validación de una masculinidad así entendida. Otra cuestión interesante, dos cosas que me parecen muy interesantes porque además se replican en todos los estudios que yo he revisado, tiene que ver con las relaciones de pareja. Cómo en la literatura señalan que esto constituye un factor de riesgo o factor protector dependiendo del sexo. Las adolescentes entrevistadas en general se ven involucradas en relaciones más complejas, con parejas mayores, con conductas delictivas, con control, con celos e intimidación. Hay una aspiración a encontrar un tipo de pareja específica, ¿no? Que represente mucho poder incluso al interior de ciertas organizaciones. En cambio, y además, no solo eso, sino que ellas, las chicas, consideran que van a tener la opción de reencauzar la vida de sus parejas. De alguna manera aparecen ellas mismas como salvadoras de sus parejas. En el caso de los adolescentes varones es distinto, porque lo que ellos suelen buscar es mujeres que no participen en el mundo delictivo, y de hecho también me llamó la atención que en una entrevista un chico de 15 años, un varón, decía que para él lo importante es que la mujer sea virgen. Ese era su requisito, ¿no? Por otro lado, otras cuestiones que también se replican en varios estudios es que en las niñas hay un mayor porcentaje de autolesiones. Y la evidencia internacional también habla de mayores tendencias al suicidio. Y, por supuesto, niños y niñas tienen experiencias, esto es muy triste en justicia juvenil, hay una historia de violencia previa, es decir, tanto niños como niñas que son criminalizados por el sistema tienen experiencia de abuso infantil previo. Lo interesante es que cuando uno desgrana o empieza a mirar con más lupa, con perspectiva de género, vemos que la mayoría de las chicas sí han tenido experiencias de abuso sexual más que los varones, y esto también se ha señalado en estudios, por ejemplo en Estados Unidos, un estudio del 2006 señalaba que casi el
76% de las chicas que ingresan al sistema de justicia criminal en Estados Unidos han sido víctimas de violencia sexual. Y otra cuestión interesante, que esto también lo he visto en casos como España, Brasil, Uruguay, Chile, es el problema de trabajar con adolescentes mujeres. Esto es que son difíciles, ¿no? Y esto se replica como estereotipo en los funcionarios que trabajan con ellas. Un ejemplo es el tema de la sexualidad, ¿no? Cómo la sexualidad emerge como un problema en el caso de las adolescentes mujeres, pero no es un problema cuando hablamos de los varones. En este estudio que yo les señalo del año 2016, preguntados a los trabajadores sociales, psicólogos que trabajan con estos chicos y chicas, señalan: la sexualidad es un tema en el caso de las niñas, son como más adultizadas, más adultas, más sexualizadas. En cambio, en el caso de los niños no se hace referencia a la sexualidad. Por supuesto, no estamos hablando de chicos castos, tienen alta actividad sexual, pero sí se menciona que son muy adultos, pero más bien referido a su rol de proveedores del hogar. Vemos cómo aquí se replica claramente un estereotipo, ¿no?, de la sexualización, de la objetivación de la mujer, y por otro lado, de este macho proveedor. ¿Cuánto tiempo me queda? Ah, sí. Oh, qué bien. Perfecto. Puedo estar hasta la noche, así que hablar. Bueno, no he terminado todavía, pero solo me pregunta si el aborto es legal o no. El aborto es vergonzosamente legal solo en 3 casos: violación, riesgo de la vida de la madre y malformación del feto, lo que corresponde al 3% de los casos. Nada. En la práctica, muy poco. En la práctica, muy poco. ¿Perdón? Porque termino y luego conversamos. Pero porque en general en los adolescentes infractores el 90% de los delitos son contra la propiedad, y en el caso de las adolescentes nunca me he topado con una criminalización por aborto. Nunca. Bueno, un caso paradigmático de análisis en esta materia constituyen, por supuesto, las mujeres en general, ¿no?, adultas y adolescentes privadas de libertad. Hay sobre las adolescentes muy poquitos estudios en esta materia. Algunos de los datos que yo les he señalado son de algunos estudios sobre todo de profesoras norteamericanas, Medha Chesney-Lin, que es una referencia en este tema. Hay otro estudio de UNICEF, pero del año 2011, y este es uno de los principales problemas con los cuales yo me he encontrado en esta materia. Pero en general estos estudios señalan lo que les señalaba hace muy poquitito. Por ejemplo, la alta prevalencia de problemas de salud mental. En general, las mujeres adolescentes sufren depresión, ansiedad, neurosis, automutilación y suicidio a un ritmo mucho más alto que los hombres detenidos. Estos son consecuencias de un estudio del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Dignidad y Justicia en Estados Unidos, un estudio del año 2008. Por otra parte, las niñas tienen tasas más altas que los niños de comportamiento autodañino, trastornos de estrés postraumático, y los estudios también revelan que las niñas encarceladas son más propensas a sufrir no solo uno, sino 2 problemas de salud mental o un problema de salud mental junto con el consumo problemático de drogas. En el caso de Chile, de alguna manera se replica lo mismo. Hay muy poquita información. Yo les diría que el único estudio que se ha levantado en Chile lo levantó la Defensoría Penal Pública, una defensoría pública, en el caso de Justicia Criminal, que es una institución del Estado, en que se levanta en el año 2011, o
sea, hace bastante tiempo ya, hace 7 años, sobre algunas características de las adolescentes infractoras. Junto con ese estudio, junto con otras colegas, yo he tenido la oportunidad de revisar algunas cuestiones que me parecen que más o menos van en la misma línea de lo que les he dicho. En primer lugar, una cuestión que me parece importante dentro de este espectro negativo es reconocer que hay una incipiente regulación específica respecto de las adolescentes, y eso me parece que es valorable. Hay una orientación técnica, es decir, hay un protocolo que no se usa, pero existe, que habla de las niñas. Y el protocolo es interesante porque, si bien en una primera parte reconoce que es importante reconocer a las adolescentes, no solo como alguien que quebrantó la ley, sino con el estigma de haber transgredido las expectativas ligadas a lo femenino, que me parece muy bien que haga este reconocimiento en la primera parte, en la segunda parte de la orientación dice: es necesario trabajar con ellas en su plan individual, con las chicas privadas de libertad, para manejar la impulsividad y la expresión emocional, fomentar la responsabilización y el locus del control interno, trabajar también en estrategias para la toma de decisiones asertivas. Bueno, y hasta ahí llegó el análisis positivo de la orientación, porque esa orientación nunca habla ni de la emoción, ni de la necesidad de controlar el locus interno de los varones, pero sí lo hace a propósito de las adolescentes, por lo tanto me parece que ahí cae nuevamente en un estereotipo. El estudio que les comentaba de la Defensoría Penal Pública habla, entre otras, de la vigencia de estereotipos sexistas en la cultura institucional, en el sistema de justicia. Hay varias sentencias que han condenado a la policía de cárceles por abusos específicos a mujeres encarceladas, y esto también de alguna manera se proyecta a las adolescentes. Otro de los problemas más básicos, pero no por eso menos importante, es el problema de ser un número tan reducido. Es decir, parece que el ser tan pocas, además, confirma la disponibilidad de nuestros cuerpos, cuestión que siempre ha sido históricamente así, pero parece que esto da aún más argumentos para nuestra disponibilidad. Es interesante, por ejemplo, en una ciudad del sur de Chile, el año 2010, hace mucho tiempo ya, pero esto ha seguido sucediendo, estaban las niñas en esta región del Centro de Internación Provisoria, en Puerto Montt, una ciudad del sur de Chile. Son tan poquitas, y luego hay problemas de hacinamiento en ese lugar, que trasladan a chicos de otra región a la ciudad de Puerto Montt donde estaban estas niñas. Y a estas niñas las llevan, como son pocas, 5, 6, las llevan a una ciudad que queda a 610 kilómetros de distancia. No importa porque son pocas y bueno, por supuesto que aquí no hay un análisis de las vulneraciones o del problema de sus visitas, etcétera, ¿no? Pero este es un argumento que se presenta generalmente. Por último, falta de infraestructura adecuada, ausencia de personal capacitado y por supuesto precaria garantía a la salud. Por último, en esta materia, cabe destacar que hay otros estudios, como el que ha desarrollado recientemente sobre las adolescentes infractoras Laura López en Uruguay. También me gustaría destacar excelentes estudios que se han desarrollado aquí en Brasil. Uno que yo conozco del año 2015 de la Universidad Católica de Pernambuco, liderado por la profesora Marilia Montenegro, y otro del año pasado que se denomina Meninas Fora da Lei. Es un estudio que se hizo a chicas internadas en el DF, en Brasilia, liderado por la profesora Débora Diniz de la Universidad de Brasilia. Básicamente, todos estos estudios señalan que, por supuesto, las adolescentes criminalizadas pertenecen a sectores muy vulnerables. En segundo lugar, la raza aparece como un elemento de sobrerepresentación, es decir, la mayoría de niñas que están internadas son afrodescendientes. Otra cuestión que se los comento porque me
me parece que es expresión de la teoría de la anomia, es que buena parte de las chicas entrevistadas, sobre todo en el estudio de Marilia Montenegro del 2015, señalan que quieren estudiar profesiones superiores que requieren altísimos estudios. Cuando se les pregunta qué quieres ser cuando adulta, quieren ser ingenieras, médicas o abogadas. Por último, para cerrar, ¿sí? Mi idea ha sido presentarles un poco algunas características generales, ¿no?, de la situación de las adolescentes infractoras, particularmente en el contexto chileno, desde la mirada de la criminología feminista, pero me parece que no es posible hacer este análisis, incluso en aras de pensar a estrategias de despatriarcalización de nuestra justicia, si no pensamos también en un contexto más amplio. Esto es, en que los sistemas de justicia adolescente, en general en nuestros contextos, se han ido punitivizando. Es decir, cómo el derecho penal de adultos, me atrevería a decir yo casi, se vuelve la estrategia de respuesta, ¿no? Entonces me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones de, no sé si son de cierre, ¿no? Son entre esperanzadas y desesperanzadas. En primer lugar, me parece evidente que el género y la raza aún se mantienen como factores de exclusión, ¿no? Por supuesto. Y que en algunos casos se vuelven factores de, no me gusta usar esta palabra, pero de riesgo de ser criminalizada. En el caso de Brasil me parece que la raza juega un rol muy, muy importante. En segundo lugar, en términos de derecho internacional de los derechos humanos, si bien la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño reconoce a los niños y niñas como sujetos de derecho y ha regulado un modelo de justicia juvenil, ha presupuesto que las niñas y los niños tienen idénticas necesidades. Nuevamente, la Convención emerge o se construye desde la falsa neutralidad e imparcialidad. Ha invisibilizado las necesidades específicas de las niñas y desafortunadamente esta invisibilización que ha hecho la propia Convención se ha proyectado en las políticas que han implementado también el modelo. En síntesis, el sujeto sobre el cual se construye la política criminal de justicia juvenil es el varón adolescente. En tercer lugar, me parece que es más que evidente la tensión manifiesta entre el derecho internacional de los derechos humanos y las prácticas nacionales. Esto, por supuesto, ha sido dejado en evidencia en muchas ocasiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en uno de sus últimos estudios sobre justicia juvenil en América Latina ha señalado que la realidad de la justicia juvenil básicamente se caracteriza por la discriminación, la pobreza y la violencia. A pesar de la desesperanza que a veces, o de la, más que de la desesperanza, de la puesta en duda de la eficacia del derecho internacional de los derechos humanos, con fuerza me atrevería a afirmar que hoy día, sobre todo para nuestros países, constituye el mínimo ético desde el cual tenemos que sostener nuestro discurso y nuestro actuar. No podemos pensar en una justicia juvenil sin pensar, por supuesto, en la Convención Internacional, con todas las críticas que podríamos hacerle, artículo 37 y 40 de la Convención, pero si queremos incorporar una perspectiva de género, que en realidad básicamente se trata de igualdad y no discriminación, no podemos pensar jurídicamente o argumentar jurídicamente sin tener presente la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y en particular las reglas de Bangkok del año 2011, especial para mujeres en conflicto con la ley penal, que tiene un párrafo especial dedicado a las adolescentes. En definitiva, insisto, creo que una sentencia respetuosa del principio de igualdad y no discriminación debe incorporar estos argumentos. En penúltimo lugar, ahora sí ya termino. No tengo mucho tiempo. Un minuto, me queda un minuto. En general,
señalar que a pesar de que creo que la convención es un mínimo ético desde el cual partir en esta materia, creo que el derecho penal no debiese operar para adolescentes. Creo que desde ahí debiese haber sido la reflexión. La convención adoptó una política criminal, tomó la decisión y es una recomendación que quienes somos signatarios debemos incorporar. Solo desde ese lugar se explica la criminalización también o cómo se ha regulado específicamente este hecho, ¿ya? Sin perjuicio de eso, creo que es el mínimo ético desde el cual tenemos que agarrarnos hoy día, sobre todo en un contexto de mucha violencia y en que el derecho penal emerge nuevamente como la solución. Señalar que este sistema de responsabilidad penal, por lo demás, carece de una profunda deslegitimación. No cuenta, por supuesto, con un sistema de garantías adecuados de nuestros jóvenes, de nuestros niños y adolescentes que nos permita señalar que ellos son sujetos de derecho. Es decir, no tenemos la condición mínima, yo diría lógica, para hablar de un sujeto de obligaciones. Si yo voy a ser responsable a un sujeto, previamente como Estado le doy las condiciones mínimas para transformarse en un sujeto de derecho. Y me parece que es una realidad de nuestro contexto que nuestros niños no son sujetos de derechos. Previo, por supuesto, a la decisión de política criminal de castigar, un Estado en realidad respetuoso de su infancia debiese cumplir las exigencias internacionales. Y de este modo, aunque sea de manera indirecta, primero debe evitar la criminalización. Es decir, prevenir los delitos, no generar mayor violencia a través del sistema punitivo. Por último, la protección de la infancia y el desarrollo de la libertad deben fomentarse en cualquier caso fuera del derecho penal. Este debe jugar un rol de no vulneración de derechos. Es decir, no podemos exponer a nuestros niños que son criminalizados, que vienen de contextos de violencia, a través de la herramienta del derecho penal, aumentar el daño social que ya la infracción ha causado, teniendo en cuenta que tampoco debiese aumentar la desigualdad de género que sufren las niñas en nuestras sociedades. Es decir, y por último, de cara a una intervención, me parece que es importantísimo pensar en clave de autonomía de estas adolescentes, autonomía progresiva, confiar en su agencia. Creo que ellas tienen mucho que decir y me parece que su voz debiese ser incorporada cuando se hace un trabajo con ellas. Eso, muchísimas gracias. Graças, professora Marcela. Eu deveria passar agora a palavra à professora Carmen Raim Campos para sua apresentação, mas alguma coisa chamou a minha atenção na apresentação da professora Marcela e levou-me a pensar exatamente na sua apresentação, professora Carmen, quando a professora Marcela iniciou a sua exposição falando sobre as estratégias de resistência, né? E eu me lembrei imediatamente do rinoceronte de Ionesco, quando ele termina assim dizendo, resisto, né? Eu não vou me transformar num rinoceronte. E isso me levou a pensar exatamente no Poder Judiciário, do qual eu faço parte, do Poder Judiciário, do meu espaço de poder, lembrando a minha afirmação inicial, como juiz na América Latina, quer dizer, até que ponto, quando se trata de violação dos direitos das mulheres, como considerada como vítimas de crimes, mas também considerada como criminosas, quando são processadas, presas, encarceradas. Diante dessas violações de direito, o Poder Judiciário, o sistema de justiça da América Latina, a professora Carmen, está dizendo, eu resisto, e está garantindo os direitos dessas mulheres. E quando a professora Marcela falou sobre a questão do encarceramento, eu me lembrei da condição da mulher quando pratica o crime. Desculpe, mas eu vou ler rapidamente, mas uma aluna minha, eu perguntei para meus alunos na PUC, certa vez, por que as mulheres praticam menos crimes do que os homens? Isso é verdade? Aí um aluno foi à busca, fez uma pesquisa científica espetacular e encontrou um cientista do início do século passado que explicava. E ele dizia o seguinte, por que as mulheres praticam menos crime do que os homens? Porque a capacidade craniana da mulher é inferior ao do homem, na razão de 142 a 220. O que quer dizer que, na maioria geral dos casos, a mulher é muito inferior em inteligência ao homem. A estreiteza de sua inteligência não lhes permite, pois,
conceber, preparar, amadurecer, realizar esses crimes, que exigem reflexões acuradas, profundas, frias, encadeamento de ação, série de planos. Lombroso demonstrou que a camada cerebral é menos ativa na mulher do que no homem, principalmente nos centros psíquicos, que a irritação provocada pela degenerescência se fixa menos constante e solidamente. Em vez, portanto, de criminalidade, chegar-se-á com relação à mulher simplesmente a histeria ou a epilepsia. Isso é científico. Esse é um momento histórico, o desenvolvimento da ciência, como se vê a mulher, como se analisa o comportamento da mulher. Diante disso, né, como é que isso chega no sistema de justiça, no poder judiciário, como se isso deságua na atividade jurisdicional? Desculpe-me ser assim mais abrangente, mas eu gostaria de fazer essa ponte, talvez, entre as duas apresentações, lembrando apenas que a professora Carmen é professora do mestrado em Direitos Humanos da Unirister e pesquisadora e principalmente ativista e feminista. A palavra é sua. Muito obrigada, Torres. E antes de começar propriamente dita a temática deste debate, queria agradecer a Adriana, não só por este encontro maravilhoso para debater, né, com tantas pesquisadoras e pessoas presentes aqui, que é um encontro acadêmico importante, mas é também um encontro afetivo, né? Isso é muito importante. Assim, reencontrei, por exemplo, a Gladys aqui, depois de, sei lá, 25 anos, eu acho, não é, Gladys? Lá na Temes, em Porto Alegre, não é? E reencontrar a Gladys aqui, reencontrar a Branca também, que esteve aqui antes, e várias outras amigas, conhecer novas amigas, não é? E pesquisadoras que conheço, né? De leituras, mas não pessoalmente. Então, muito importante assim esse momento teórico afetivo, né? Que eu acho que o feminismo sabe provocar muito bem. Então, muito obrigada, Adriana, por este convite e por este momento. Antes de entrar no tema, eu não vou falar sobre criminologia feminista, porque a Marcela já falou, e eu trabalho com criminologia feminista já desde a década de 90. Então, já faz bastante tempo, não é? E na verdade, Torres, só para dar uma pitadinha aí, um peteleco, na verdade, não é? As feministas fizeram críticas a todas as teorias criminológicas, todas. Inclusive, eu fiz isso no meu livro, citei. Então, do Lombroso foi a primeira. Mas todas as outras, teoria do desvio, teoria do controle, né, todas as teorias, as feministas fizeram críticas, não é? E continuam fazendo, não é? E propondo, inclusive, perspectivas novas a partir das criminologias feministas. Mas eu não vou falar disso, não. Porque... sobre a temática, não é? Perspectiva de gênero, sistema de justiça e perspectiva de gênero, que eu denominei no Brasil, na América Latina, mas eu vou falar especificamente do Brasil, né? Avanços e resistências. O que se entende por perspectiva feminista de gênero, não é? A Gladys falou hoje de manhã, citando as nossas antecedentes, a Sílvia, não é? Isso vem do feminismo, do ativismo feminista e da academia feminista, né? Então, o que se entende, e já é uma grande ruptura nas ciências, inclusive no direito. Por que é uma grande ruptura? Porque desconstruiu pressupostos das ciências, e da ciência jurídica, como neutralidade, objetividade, racionalidade e etc. Então, a perspectiva de gênero já é uma grande ruptura dentro das ciências como um todo. Então, quando a gente fala, a gente está falando de ruptura, sim, né? Pode não ter o paradigma hegemônico, mas é uma ruptura, né? É uma ruptura feita pelo feminismo, mas não só pelo feminismo, não é?
O feminismo faz a ruptura de gênero, mas as teorias críticas negras, antirracistas, a teoria queer, quer dizer, nós temos várias rupturas dentro do conhecimento e dentro das teorias que impactam, obviamente, a teoria jurídica, né? Então, nós temos várias rupturas. E, para falar sobre a perspectiva de gênero, dá para falar sobre, dentro do direito, não é? Do sistema de justiça, melhor dizendo, de várias abordagens, né? A Marcela falou aqui do conflito, não é, de crianças, de meninas, melhor dizendo, em conflito com a lei no Chile, né? E aqui a gente poderia abordar desde da análise da doutrina, da jurisprudência, da operacionalidade do sistema de justiça, da incorporação teórica e da organização do sistema de justiça. Eu vou falar de desses dois olhares, da incorporação teórica do gênero e da organização do sistema de justiça a partir da divisão de gênero. E aí, como primeiro avanço, digamos assim, pode colocar, por favor. E eu não vou me deter nisso, porque a Gladys hoje de manhã falou, a Silvia também, mas nós temos um grande avanço no campo do direito, no campo normativo, que são os instrumentos internacionais de direitos humanos das mulheres, não só mas especificamente das mulheres, não é? Então nós temos, com perspectiva de gênero, vários instrumentos importantes. Não está aparecendo lá para mim? Ah, tá. Então tá. Vários instrumentos importantes, não é? Com perspectiva de gênero. Então, a conferência em 1993, ali, ó, está aparecendo ali. A Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos, não é? Em Viena, a Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim, a Convenção CIDO, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Pode passar, por favor. A Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, o modelo atualizado de estratégias e medidas práticas para a eliminação da violência contra mulheres no campo da prevenção do crime e da justiça criminal, a Declaração de Doha, ou seja, há vários instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos, tanto no sistema ONU, no sistema global, como no sistema regional. E no sistema regional, dois instrumentos específicos, que é a Convenção de Belém do Pará, a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres, e os estándares jurídicos, que é de igualdade de gênero e direito das mulheres, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que são parâmetros, não é, que deveriam servir de norma e guia para aplicação e interpretação das leis, não é? Então nós temos muitos avanços do ponto de vista do direito internacional no Brasil. Todos esses tratados, não é? Todas essas convenções foram ratificadas pelo Estado brasileiro. No entanto, a gente tem um déficit, não é? E aí eu estou chamando esse de déficit teórico, que é um déficit de apropriação desses instrumentos por parte dos profissionais do campo do direito. Então, esses instrumentos estão todos disponíveis, mas não são apropriados, não são utilizados, não é, no Brasil, pelos profissionais do direito, sejam eles por todo o sistema de justiça, na verdade, não é? Porque se a gente pegar cada um desses instrumentos e abrir esses instrumentos, a gente vai ver que tem direcionamento para todo o sistema de justiça. Para todo o sistema de justiça. Então, não dá para dizer que a gente não tem um arcabouço jurídico no Brasil que permita guiar decisões com perspectiva de gênero, com perspectiva étnico-racial, com perspectiva das mulheres com deficiência. Não é? Não é possível.
Não é possível. Então, o que a gente tem? Um arcabouço teórico e um déficit teórico. Um déficit teórico decorrente do quê? Da não apropriação desses instrumentos por parte de quem opera com o direito. Então, e no campo... além disso, a Silvia mencionou 2 recomendações. Além das convenções, tem as recomendações. Por exemplo, a Recomendação Geral 33 é um guia importantíssimo sobre acesso à justiça, do Comitê CIDO. Então, e a Recomendação Geral 35 vai explicar o que é violência de gênero, ou como que o comitê vai entender violência de gênero a partir, ligando com violência e discriminação. E a convenção, a Recomendação Geral 33 é muito importante porque ela faz a distinção entre sexo e gênero. Um debate na teoria feminista desde os anos 60, apropriada pelos instrumentos internacionais de proteção, e essa recomendação, bem recente, faz essa distinção muito importante. E essa distinção poderia... E distinção no sentido não de antagonismo, não é? Ela conceitua o que é gênero. Ela conceitua gênero. E ela articula sexo e gênero. Então, não dá para operador do direito, juiz, promotor, defensoras, defensores, advogados, advogadas, não saberem o que é gênero. Não dá. Tem um monte de instrumento internacional aí dizendo, né? Eu posso não ler a teoria feminista sobre gênero, mas, como profissional do direito, eu tenho que conhecer os instrumentos internacionais. Não tem? Tem. Então, não tem desculpa. Então, não tem, mas o que a gente tem, na verdade, isso não acontece. Então, uma coisa é o que a gente deveria fazer e o que, de fato, acontece no sistema de justiça no Brasil. Bom, então, esse é um avanço, né? Esse arcabouço jurídico internacional é um avanço. Do ponto de vista nacional, eu vou me deter num único instrumento, que é a Lei Maria da Penha, que é o primeiro instrumento de proteção, o primeiro instrumento normativo de proteção às mulheres com perspectiva de gênero. Por quê? Porque foi promovida, é uma legislação proposta pelo movimento feminista e de mulheres no Brasil, com base nos estudos feministas de violência de gênero. E incorpora 2 tratados, e expressamente incorpora 2 tratados de direitos humanos específicos de gênero. A Convenção CIDO e a Convenção de Belém do Pará. Então, é um instrumento, um avanço importantíssimo da legislação brasileira, porque traz essa perspectiva. Então, ela tem, na sua origem, um protagonismo feminista e um protagonismo do movimento de mulheres, e tem uma inovação jurídica, que é a incorporação dos tratados e toda a perspectiva de prevenção, assistência e contenção da violência está baseada em quê? Em estudos feministas sobre violência baseada no gênero. Então, a Lei Maria da Penha e é por isso que essa legislação, na minha opinião, provocou uma ruptura paradigmática no campo do direito. E essa ruptura é exatamente por conta desses 2 elementos. A origem da lei, que foi uma das legislações mais discutidas no país, praticamente todo o país. 2, o conteúdo da lei, formulado por mulheres, né, em várias discussões, em várias reuniões Brasil afora. Então, ela é uma ruptura.
E essa ruptura, no campo do direito, ela tem consequências, que é o quê? A resistência. A resistência no sentido negativo. Não no sentido, e, ao mesmo tempo, a própria lei é uma resistência. Né? Então, nós temos a resistência que essa lei vai enfrentar, e a lei por si só é também uma resistência. Não é? É uma resistência feminista dentro do campo do direito. E, por ser uma resistência feminista no campo do direito, ela sofre resistências por parte de parcela de quem opera com a Lei Maria da Penha. Então, ela traz, e por que ela é inovação? Porque ela traz tutela penal exclusiva para as mulheres, conceito de violência de gênero, conceito normativo está ali, e esse conceito é da onde? Lá da Convenção de Belém do Pará. Ela traz uma redefinição da expressão vítima, ela não usa a expressão vítima, não tem um artigo na Lei Maria da Penha que fale vítima de violência doméstica. É mulher em situação de violência doméstica. Isso está baseado em quê? Nas leituras, não é? Feministas, na prática feminista, de que as mulheres estão em situação e podem sair dessa situação. Então, isso é um avanço. Ela excluiu, e aqui sofreu uma resistência, né? A violência doméstica dos crimes de menor potencial ofensivo, e aí ela sofre uma resistência de parcela do campo do direito, especialmente do direito penal crítico. Ela introduz a possibilidade, e aí rompe também com uma lógica de que as mulheres são só vítimas, porque as mulheres podem ser autoras de violência, não é? Não só nas relações homoafetivas, mas nas relações familiares também, não é? Ela traz medidas protetivas de urgência, que deveriam, não depender nem de boletim de ocorrência, porque essa é a lógica da lei, mas sofre resistência, não é? Ela introduz juizados especializados, não é? Com competência civil e criminal, e sofre uma resistência dos tribunais, porque no país só tem um juizado com essa dupla competência. Então, a Lei Maria da Penha, ela introduz rupturas no campo do direito, e exatamente por isso ela sofre reações. Reações para quê? Para que o tradicionalismo no campo do direito volte a ser como era. Então, por exemplo, qual é a lógica de uma competência civil e penal numa lei? É que tem um único conflito, que é a violência doméstica, que gera consequências no campo civil, de família, e no campo penal. A mesma violência. Portanto, o lugar para julgar isso é um juizado com essa dupla competência. Isso não acontece no Brasil, com exceção lá de Mato Grosso, não é? Que acho que é o único lugar que tem essa dupla competência. E ela traz, a partir dos estudos feministas, não é, no campo da violência, todo um tratamento com uma perspectiva integral, intersetorial e interdisciplinar. E nós deveremos aqui assumir, não é, as críticas feministas que o movimento de mulheres negras tem feito à Lei Maria da Penha, e com bastante razão, porque não tem essa perspectiva interseccional, e a gente poderia dizer das mulheres com deficiência também, não é? Não tem, e a gente tem que trazer isso para dentro da lei, não é? Então, mas isso é muito importante também. E aí, a esse tipo de resistência à Lei Maria da Penha, eu estou chamando de resistência teórica. A primeira resistência teórica foi logo que a lei foi promulgada, que questionou a constitucionalidade da Lei Maria da Penha por trazer uma tutela penal exclusiva às mulheres. Então, isso teve como consequência o quê? A aplicação da Lei Maria da Penha para homens. A segunda resistência teórica, e isso, na verdade, também teve a resistência, que eu acho que eu até não mencionei aí,
Uma segunda resistência dentro disso foi a exclusão do rol de crimes de menor potencial ofensivo. E essa resistência começou aqui no Rio de Janeiro. A Rosane Reis tem, não é, um artigo sobre isso no nosso livro lá, Lei Maria da Penha, comentado em uma perspectiva jurídico-feminista, demonstrando como a resistência começou aqui para os juízes, por um grupo de juízes, melhor dizendo, não é, que não aceitava tirar a Lei Maria da Penha dos juizados especiais criminais. E passou a não cumprir a lei. Simples assim, não é? É. Uma outra resistência que tem aparecido na Lei Maria da Penha é a concessão de medidas protetivas de urgência. Há pesquisas, não é, indicando que essas resistências às medidas protetivas comprovam, e as pesquisas são da Débora Diniz, da Vânia Pazinato, e outras pesquisas, não, mas essas duas são mais recentes, comprovando que baixa concessão de medidas protetivas em vários juizados ou varas, exigências descabidas para a concessão de medidas protetivas, como, por exemplo, provas e testemunhas. Colocando isso, faz o quê? Coloca o ônus da prova sobre a vítima e inverte a lógica protetiva da lei. Demora para a concessão das medidas protetivas, extrapolando o prazo legal. Ou seja, a lógica de proteção rápida, adequada e eficiente proposta pela lei tem sido substituída pela lógica lenta, burocrática e ineficiente do sistema de justiça penal tradicional. E tem, mais recentemente, pesquisas demonstrando a confusão teórica sobre o conceito de gênero. Como é que os tribunais estão interpretando gênero? Tem pesquisas mostrando isso. E a criação de alguns critérios de aplicabilidade da Lei Maria da Penha estranhos à Lei Maria da Penha. Como, por exemplo, vulnerabilidade, hipossuficiência e inferioridade física ou econômica da vítima. Esses critérios não estão na Lei Maria da Penha. Estão na jurisprudência sobre a Lei Maria da Penha. Isso demonstra o quê? Resistência teórica. Não é? Teórica e um déficit de apropriação dos instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos das mulheres. Pode passar, por favor. E aí eu trouxe alguns acórdãos, e estou trazendo acórdãos do Estado do Rio Grande do Sul, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Acho que é o único tribunal que resiste à aplicação da Lei Maria da Penha. É o único tribunal que confunde conceitos. Estou brincando, não é? Mas eu estou trazendo porque eu sou de lá, não é? Então fica mais fácil eu falar do Tribunal Gaúcho. E olha o que diz ali. Esse é um julgado de 2015. Já saiu a decisão do STJ sobre isso, e olha o que diz o julgado. Da citada normativa legal, então se depreende que a incidência da Lei 11.340 depende de a violência ter como base a questão de gênero. Muito bem. Ou seja, para ser praticada por pessoa do sexo masculino contra a pessoa do sexo feminino. E tanto se justifica na medida em que o intuito da mencionada legislação é justamente proteger e criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher em situação de vulnerabilidade. No caso concreto,
não há dúvida que os delitos foram praticados em tese, que os delitos praticados guardam, então, relação direta com a questão do gênero. Porque foi praticada por um homem contra uma mulher. E não apenas porque praticado, sim, e não apenas porque praticado, mas porque, então, primeiro, porque praticados por homens contra a mulher, segundo, no âmbito da relação familiar. Restringiu também a aplicação ao âmbito da relação familiar. Isso está numa pesquisa feita pela Vanessa Ramos da Silva e Paula Pinhal de Carlos, uma pesquisa que saiu agora em 2018, com 163 acórdãos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Grande maioria deles traz confusão conceitual e criação de critérios estranhos à Lei Maria da Penha. Então, essa decisão, então, ela tem essa confusão conceitual entre sexo e gênero, identifica o sujeito ativo com o sexo masculino, cria critério, e esse critério, vulnerabilidade, é um critério de inclusão ou um critério de exclusão. Então, é um critério de inclusão, qual? Mulheres em situação de vulnerabilidade. É um critério de exclusão, qual? Mulheres que não estão em situação de vulnerabilidade. Então, ele inclui e, ao mesmo tempo, exclui. Então, esse é um problema deste acórdão. Pode passar? Acho que tem um outro. Um outro acórdão. Não identifico na espécie a submissão. Aqui tem outro conceito. Submissão da vítima frente ao agressor em razão de gênero. Então, submissão como um critério frente ao agressor em razão de gênero. Ou mesmo outro critério. Situação de vulnerabilidade, hipossuficiência e inferioridade física ou econômica. Então, a primeira parte deste acórdão, ali, já na primeira fala, já tem vários problemas. Na segunda parte, além disso, eles não residem na mesma residência. Outro critério. E a mera relação de parentesco por afinidade não é suficiente para fazer incidir a lei especial. E a manifestação ministerial é favorável ao imputado, por óbvias razões, por tudo isso que ele está dizendo, né? Que recomenda ser seguida. Ou seja, essa outra jurisprudência também tem vários problemas. Primeiro, já traz um outro conceito. Primeiro, a gente viu naquele conceito. Então, vejam como a confusão sobre o conceito de gênero, ela se espalha. São turmas diferentes, são desembargadores diferentes. E essa confusão conceitual ela vai se espalhando, não é? Aqui então, o que tem? Vítima submissa. Confundindo gênero com submissão. Da vítima em relação ao agressor. Então, a vítima tem que ser submissa em relação ao agressor. Como é que o desembargador mediu isso? Não tenho a menor ideia. Entendeu? Mas, né? Situação de vulnerabilidade, um critério que já tinha aparecido. Agora aparece um outro, hipossuficiência. E um terceiro, inferioridade física. Quer dizer, uma mulher um pouquinho mais avantajada fisicamente não pode ser vítima de violência. Nem também, se ela for economicamente, não é? Ter uma situação econômica um pouco melhor, também não. E o que é a vulnerabilidade? Não é? A vulnerabilidade é um critério, tem que ser um critério, sim, de maior proteção. E não um critério de exclusão ou inclusão. A vulnerabilidade, e ali é uma coisa muito importante, que não aparece, por exemplo, uma mulher negra é ou não é mais vulnerável?
As pesquisas mostram que as mulheres negras são mais vulneráveis. Sofrem mais violência doméstica, morrem mais, têm 67% maiores chances de serem mortas que mulheres brancas. Então, a cor da pele é um critério de vulnerabilidade. Só que esse critério, por exemplo, está lá nos estándares da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, análise da discriminação. Esse critério não aparece. Não aparece em decisão sobre estupro, não aparece na decisão de violência doméstica, não aparece nas meninas presas, que no Brasil também são pobres e negras. Esse critério, que deveria ser um critério para maior proteção das mulheres, não aparece. Não tem o registro, essa mulher é negra. Quais são as condições de vida dessa mulher que fazem com que o critério de vulnerabilidade, importante sim, mas seja usado não para excluir, mas para proteger melhor, para repensar, por exemplo, inclusão em programas de assistência, para pensar na análise das condições econômicas, sociais e educacionais, por exemplo, para uma medida protetiva melhor, para identificar situações que levam, muitas vezes, as mulheres a quererem retirar as ocorrências, não é desistir da ação penal. Isso são critérios importantíssimos para análise do quê? Da maior proteção. E não da exclusão, como o Tribunal Gaúcho vem fazendo. E não é só o Tribunal Gaúcho, não é? A gente viu aqui, no Rio de Janeiro, na vara da Adriana, não é? Um caso bem famoso, não é? Onde o critério de vulnerabilidade foi utilizado pelo tribunal para revogar a decisão que concedeu a medida protetiva que a Adriana não é para a Luana Piovani. Não é? Vulnerabilidade. Luana Piovani não era uma mulher vulnerável. Não. Não é uma mulher vulnerável. Não é. Mas a relação de poder, porque gênero é relação de poder. Né? Ela sofreu uma agressão. Então, ela estava numa relação de poder desigual ali. Não num critério de vulnerabilidade, mas uma relação de poder desigual com o agressor. E esse critério de vulnerabilidade exclui, por exemplo, profissionais do direito serem beneficiadas pela Lei Maria da Penha. Critério de vulnerabilidade e hipossuficiência exclui. Então, por exemplo, a procuradora federal Ana Alice Moreira Mello, de 35 anos, que foi morta pelo marido em 2012, morava num condomínio, era uma procuradora federal, morava num condomínio de luxo. Afasta Lei Maria da Penha. Não é hipossuficiente. A juíza de direito, Claudilene Chaves de Mello, morta a tiros pelo ex-companheiro durante horário de expediente no interior do Fórum da Comarca de Alto Taquari, em Mato Grosso, em 2013. Pelo critério, estaria excluída da proteção da Lei Maria da Penha. A juíza de direito, do direito do trabalho, Cláudia Zerati, titular da Vara de Trabalho de Franco da Rocha, foi morta pelo marido, o delegado Christian Lanfredi, na cidade de Campinas. Quando? Em 2017. Ano passado. Então, profissionais do direito, por esses critérios, não poderiam pedir medidas protetivas, não poderiam ter deferidas medidas protetivas, porque não se enquadram nesses critérios. Só que não é esse o objetivo da Lei Maria da Penha. Isso não existe na Lei Maria da Penha. Então, isso é uma resistência teórica importante que os tribunais estão operacionalizando para não conceder a proteção da Lei Maria da Penha, não é? O conceito de subordinação
conceito de subordinação não está relacionado ao conceito de relações de gênero. O conceito de subordinação está relacionado ao quê? Ao conceito de patriarcado. Subordinação das mulheres, dominação masculina, exploração das mulheres. Está relacionado ao conceito de patriarcado, que não é um conceito, que não é a mesma coisa que o conceito de gênero. São conceitos distintos e que podem ser utilizados, ambos os conceitos, em dimensões distintas. Então, aqui já tem uma confusão, porque ele já está inferindo que gênero é subordinação. Não é isso. Gênero, não é? É para demonstrar, e é um critério, uma categoria utilizada para quê? Para mostrar essas relações de poder desiguais. Não necessariamente de subordinação. Não é? Então, e há outros critérios também que foram vistos, não é, nessa pesquisa, que é a exigência de uma relação íntima de afeto entre agressor e a vítima. Então, quem é ex, talvez já não tenha mais, ou relação familiar. Né? Se não é uma relação íntima de afeto, não é, de parceiros, casais e etc., excluído da proteção da Lei Maria da Penha. Existência da violência de gênero direcionada à prática delitiva contra a mulher e essas outras situações que eu já mencionei. Então, esses são todos os critérios que exigem o quê? Que demonstram o quê? Déficit teórico. Não apropriação correta dos instrumentos, nem da própria lei e nem dos instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos das mulheres. Então, só que isso não poderia mais existir frente a todo o desenvolvimento, não é, teórico, e mais, digamos, não quero ler teoria feminista sobre gênero. Ok, vou lá nos instrumentos internacionais. Então, não teria mais desculpa para isso. Bom, então, o que a gente observa? Ao mesmo tempo que a gente tem esses avanços teóricos, a gente, né, externos ao sistema. Por que são externos ao sistema? Porque eles vêm de fora, os instrumentos internacionais e a própria Lei Maria da Penha. A gente tem o quê? Tá esgotado o meu tempo. Resistências internas. Então, só para concluir, então, e tem outro tipo de resistência, então, que eu quero mencionar, que é a resistência institucional, e aí eu vou passar bem rapidinho. A resistência institucional está onde? Derivada do quê? Desse déficit também, que é o quê? Na organização do próprio sistema de justiça. E aí esses dados são dados do CNJ. Se a gente olhar as varas especializadas de violência doméstica no país, hoje são 122 varas exclusivas. Em compensação, eu tenho 2.338 varas cíveis, que recebem varas cíveis, onde estão as varas de direito de família, que recebem o quê? Os casos de violência doméstica, que o juizado especializado deveria julgar e não julga. Manda para onde? Para a vara de família. Então, estados com apenas uma vara, dado de 2017, Sergipe, Rondônia, Acre e Piauí, com 2 varas, Paraíba, Roraima, Amapá e Alagoas. Pode passar. Equipes multidisciplinares previstas na Lei Maria da Penha, apenas 72 serviços exclusivos no país. Alguns estados não informaram ou nem têm o serviço. Aí, inexistência, olha lá como está escrito. Competência civil e penal, praticamente não existe, com exceção lá do Mato Grosso. Pode passar. Divisão de gênero. Isso tem implicação direta, na minha opinião, na forma como os tribunais julgam no país. Divisão de gênero. Nós temos no relatório, e depois eu descobri que tem o relatório mais divulgado do Conselho Nacional de Justiça é o Justiça em Números, não é? Temos 18 mil
magistrados, mas não diz no Justiça em Número quantas são magistradas. Descobri agora, recente, que está num outro documento, mas as magistradas no país representam cerca de 35% apenas das mulheres, não é? De juízes dentro do Poder Judiciário. No Supremo, a gente sabe, são 2 mulheres, representa 18%. No STJ, 33 ministros, 6 mulheres, 18%. Superior Tribunal do Trabalho, 25 ministros, sendo 5 mulheres, 20%. TSE, 14 ministros, 1 mulher. Conselho Superior do Ministério Público, um pouquinho melhor, 33%, se a gente considerar a Procuradora da República, aumenta para 44%. No Colégio Nacional de Procuradores Gerais, apenas 3 mulheres, 14%. A melhor, dentro do sistema de justiça, a melhor representação é a da Defensoria Pública, que tem, dentre 17 defensores públicos gerais, dessas mulheres, 58%. Pode passar. E a Ordem dos Advogados, minha ordem, é a pior representação de todas. Olha só, em 85 anos de história da OAB, nunca foi presidida por uma mulher. 0% de mulheres na diretoria da OAB. Totalmente machista. Em compensação, praticamente metade das advogadas são mulheres. Se a gente for fazer, pode passar, e aí para terminar, e se a gente for fazer, que deve fazer, além desse recorte de gênero, o recorte étnico-racial, nós vamos encontrar 1% de juízes e juízas negras no país. Eu descobri recentemente que no Rio Grande do Sul, em todo o estado do Rio Grande do Sul, tem 2 juízas negras. Ou seja, é um sistema androcêntrico, masculino. Isso demonstra, a organização do sistema demonstra a masculinização desse sistema, não é? O não reconhecimento das mulheres, a discriminação legalizada. Porque não é as mulheres não ascendem, não é, mas é um processo profundo de discriminação, sexismo, racismo, privilégio branco masculino. Para despatriarcalizar o sistema, a gente tem que romper com isso aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Carmen. O doutor Ariel Dias, presidente da Fonavide, pediu a palavra para fazer um comentário. Em seguida, nós faremos o encerramento, porque eu fui informado de que não há nenhuma pergunta foi encaminhada, então nós vamos ter que encerrar, já estamos próximos do horário de encerramento, não é? E depois eu passarei a palavra à mestra de cerimônias, doutor Ariel. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Um agradecimento especial aqui à doutora Adriana, nossa querida amiga, né? Uma satisfação estar aqui no Rio de Janeiro, representando aqui o Fonavide nesse espaço. Todos aqueles juízes e juízas do Brasil engajados nessa questão do combate à violência de gênero contra a mulher, representando também, né, significativo para o Tribunal de Justiça também do Paraná, está nesse local, e a nossa coordenadoria também da Mulher em Situação de Violência Doméstica, aqui representada também pela desembargadora Lenice. Então, é uma honra e um compromisso grande estar diante de uma plateia tão qualificada. E só fazendo uma breve pontuação aqui, acho que até para a gente aproveitar o espaço aqui com as professoras, um público tão seleto aqui envolvido com essa temática,
primeiro, parabenizar as exposições, né? A professora Marcela trouxe a questão da utilização de critérios excludentes contra as minorias, essa dificuldade, né? A adolescente em situação infracional ali, o que a gente ouve ali em relação ao Chile não é diferente no nosso país, a falta de políticas públicas e a utilização da desculpa, né, de que porque é uma minoria a gente não precisa de políticas para elas, e aí a gente tem esse tipo de situação que uma adolescente morre porque foi até um local, não tinha hospital para atender por uma falta de informação e uma falta de percepção do problema. E a professora Carmen trouxe essa questão da Lei Maria da Penha, é fantástico, essa abordagem, esses vícios que a gente ainda vê, mas a gente precisa avançar muito a nossa jurisprudência, ela leva um tempo a amadurecer, né? A lei tem 12 anos, mas essas confusões mesmo desses critérios de exclusão, que isso salta aos olhos para quem passa a estudar um pouquinho, né? A questão da temática, mas aí aqui eu até trago uma reflexão, uma pergunta que acho que esse espaço, né? Estava falando com a Adriana, a gente estava conversando a importância desse evento aqui para combater essa questão do patriarcado dentro do sistema jurídico também. Mas, assim, e aproximar a academia e Poder Judiciário, aproximar o sistema de justiça da academia, porque é aquela questão, né? Na verdade, quem opera no sistema de justiça é filho da academia, né? Todos nós passamos pela academia para estar dentro do sistema de justiça. Então, a gente percebe, e aqui a gente tem que fazer a nossa meia-culpa, eu também participo da academia, dentro da Escola da Magistratura, então, dos dois lados, assim, né? Trazer a reflexão aqui, a pergunta, especificamente até para a professora Carmen, aqui, como nos ajudar a superar esse problema que tem, acho que, influência direta na questão do patriarcado, porque a gente, quando pensa no sistema de justiça, talvez falte estudo, e realmente é isso que falta. Eu acho que o foco da educação é fundamental, a gente precisa estudar mais, ensinar essa questão de gênero e repassar essa temática, e a gente percebe, assim, fazendo a nossa culpa, né, a gente erra muito dentro do Poder Judiciário, os juízes erram, o advogado erra, o sistema de justiça, o promotor erra, todos nós erramos, ministros erram, assim, mas todo mundo erra, a gente percebe com uma vontade de acertar. O juiz está sempre ali decidindo, querendo acertar, ele quer dar a melhor solução, só que muitas vezes por falta de uma concepção, ele foi criado num sistema patriarcal, ele foi educado num sistema com algumas referências que às vezes não mostram para ele que aquilo está errado. Então, às vezes o juiz, assim, a gente conversa entre nós, né, dentro do Fonavide, por exemplo, entre os juízes, às vezes tem algumas decisões que chega a dar arrepio, mas a gente tem certeza, a gente conhece aquele colega e a gente tem certeza que aquele colega parou, estudou, refletiu e acha que fez uma decisão brilhante para falar aquilo que ele falou, que para nós, assim, dá vontade de sair correndo, né? E acho que na academia também acontece isso, muitas vezes também se estuda com o melhor objetivo na pesquisa de alcançar resultados, e às vezes assim a gente não vê aquilo que e aquele efeito prático, né? E aqui eu falo de um lugar, né, também importante também ver essa questão aqui, o nosso colega, Dr. José Henrique, aqui também trazendo essa questão de um juiz criminal, né, que não é especializado, mas a gente começa a ver uma abertura, né, uma aproximação, por exemplo, já de um juiz do júri, se aproximando da temática, e a gente precisa de todos os outros juízes, porque a gente tem que lembrar também que no tribunal, os nossos desembargadores, geralmente eles têm outras temáticas junto, então, às vezes, essa visão estritamente criminal, sem a leitura de gênero, dificulta a compreensão disso, e eu me coloco aqui na pessoa também, né, de homem, branco, hétero, e a gente percebe um público formado majoritariamente por mulheres, e isso é uma realidade em todos os espaços que a gente passa tratando dessa temática. A gente precisa de mais envolvimento dos homens nesse problema, porque quando fala em questão de gênero, geralmente a gente vê esvaziando um ou outro homem envolvido, mas a gente também vê a falta de desinteresse das mulheres, porque se a gente tirar aquelas mulheres, né, profissionais que trabalham com a temática, as demais também não estão interessadas nesse problema, nessa questão. E aí vem aquela questão, né, eu acho que a gente tem que pensar no problema da formação acadêmica, mas desde a base, desde a formação da família, desde a formação de mães, desde a formação educacional, porque é aquilo que a gente tanto conversa, né? Não, o espaço privado é reservado para a mulher,
ela, né, que cria os filhos, ainda a gente tem essa, né, essa questão toda do patriarcado, a mulher está lá, ela cria os filhos. Na escola, principalmente educação básica, mas no ensino médio também, de forma majoritária, são mulheres, e essas mulheres estão gerando homens agressores também, né? Então, eu acho que é fundamental nós tocar essa educação, entrar nessa questão da educação. Acho que o gênero é o ponto que a gente precisa. Lembrando que é uma questão que gênero, né, aquilo é uma violação de direitos humanos, a violência de gênero contra a mulher é uma violação de direitos humanos, é um problema grave, não é problema de ideologia A ou B, de partido político A ou B, é uma questão de educação de gênero, não educação partidária, não educação de sexo, mas educação de gênero. É uma questão que a gente precisa, sim, partir da base, porque se a gente não ensinar desde os pequenininhos, é aquilo que eu digo, né? A mãe filma lá o filho, ele tem 3 anos, ele está pegando, ele está dando beijinho, ele vai ser pegador, e depois reclama, não entende por que o filho estupra quando ele chega lá na adolescência, quando ele vira adulto. Então, essa questão, mas assim, aí eu trazendo para essa questão do patriarcado dentro do sistema jurídico, e considerando que o sistema jurídico é fruto da academia, né? Porque são... um gera o outro, a gente tem professores dentro, mas assim, o que eu percebo, e isso em 11 anos de judicatura, assim, nessa área específica, 6 anos especializados, mas sempre trabalhando, a gente percebe talvez uma falta realmente de capacitação e de compreensão da diferença da questão, principalmente porque, como a Lei Maria da Penha, por razões acertadas, ligou a questão ao juiz criminal, mas o juiz criminal tem uma cabeça. Eu gosto de dizer que o juiz da Maria da Penha ele tem uma jurisdição bipolar, né? Ele trabalha com a proteção e com o criminal, que partem de premissas um pouco diferentes. E aí a gente, às vezes, o juiz criminal tem uma certa dificuldade de compreender que a Lei Maria da Penha ela demanda uma leitura diferente. A gente tem que romper aquelas amarras da formalidade jurídica que a gente aprende na academia para poder bem aplicar, porque proteção é uma coisa, punição é outra, e acho que a gente precisa trabalhar bem essa questão de definir isso dentro da Maria da Penha, como proteger, como punir, acho que isso. Mas aí eu pergunto, o que a academia pode contribuir para a gente realmente romper essas amarras jurídicas da formalidade, que às vezes acabam servindo até de desculpa, né, para aplicações inadequadas da lei, para aprimorar o nosso sistema de justiça, porque realmente a gente precisa, todo dia a gente está aprendendo, a gente tenta acertar, erra, mas assim, como contribuir para que a gente chegue e tenha profissionais do direito capacitados nessa temática, rompendo essas formalidades, porque muito disso vem da própria academia, né? A gente, dentro de um curso de direito, é quadrado, a gente tem que estudar dessa forma, é assim, e aí essa questão de gênero, essa questão de interseccionalidade, de raça, não bate nesse quadrado. Então, é esse questionamento. Obrigado. Eu gostaria apenas de contar que, há aproximadamente 10 anos, isso faz muito pouco tempo, eu participei de um grupo de pesquisas da Unicamp, e nós fizemos uma pesquisa com os juízes no Brasil. Não sei se vocês têm conhecimento dessa pesquisa. E nós consultamos todos os juízes sobre várias questões, entre elas sobre questões do aborto e aplicação de direitos humanos. E nós fizemos uma pergunta para os juízes. Se eles já haviam lido os tratados internacionais de direitos humanos. E aí, então, nós tivemos, por exemplo, a resposta com relação ao Pacto de São José da Costa Rica. Por favor, alguém poderia dar um chute aí? Quantos juízes afirmaram que lerão o Pacto de São José da Costa Rica? Não é tanto assim também, não é? Que coisa, também já é demais. Eu, pelo menos, tinha lido. Quantos? Em porcentagem? 10%? Por isso que eu amo as mulheres, porque elas são otimistas. 10% é um otimismo extraordinário. Parabéns, realmente você acredita no judiciário, eu fico encantado com isso, né? 2,7% dos juízes disseram que haviam lido o Pacto de São José da Costa Rica. 2,7%, né? Aliás, os pesquisadores pediram que eu perguntasse na pesquisa se os juízes haviam aplicado. E eu me recusei porque eu não queria passar vergonha, né? Falei, não, isso eu não pergunto.
né? Mas, enfim, o que eu queria dizer com isso é apenas para acrescentar que realmente há esse déficit, né, de incorporação dos tratados de conhecimento. 10 anos para cá mudou alguma coisa, mas eu queria dizer também que nós estamos fazendo um esforço para que isso seja revertido. Eu preciso lembrar, por exemplo, que a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, tem feito um imenso esforço nesse sentido. E eu acredito que os frutos estão começando a acontecer, né? Nós interferimos na montagem dos conteúdos programáticos de todas as escolas judiciais do Brasil. Hoje nós já temos incluído no conteúdo programático a questão de gênero, a questão de direitos humanos, a questão de políticas raciais, especificamente controle de convencionalidade. A Infam tem promovido vários cursos específicos sobre a questão de gênero, Lei Maria da Penha, violência, enfim, tem tratado esse assunto, tem tratado de cursos específicos. Nós fazemos, todos os juízes atualmente no Brasil, quando ingressam na carreira, são obrigados agora a fazer um curso de 148 horas, não é isso? Não, desculpe, 480 horas. 480 horas de formação inicial. Em alguns lugares até mais, aqui for 540. Mas são 480 horas de formação inicial. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui juiz e ingressei na carreira, eu tive 2 dias de formação inicial, né? Talvez seja a minha deformação até hoje, seja disso, né? Mas 540 horas, 480 horas. Mas dessas 480 horas, as 80 primeiras horas são ministradas pela Infam num módulo nacional de formação. E nesse módulo nacional de formação, nós temos gênero, políticas raciais, juiz e sociedade, a questão dos vulneráveis, enfim, é um programa muito concentrado, principalmente nos direitos humanos, na promoção dos direitos humanos. Isso já há 5 anos que eu participo disso, e todos os juízes que ingressaram no Brasil de 5 anos para cá tiveram essa formação, né? E depois essa formação ela é fortalecida nas escolas. Enfim, eu sei dos problemas, eu sei que é difícil, eu sei que os avanços são pequenos até, mas nós estamos fazendo um esforço imenso para reverter isso. E vocês precisam conhecer isso, conhecer esse projeto, conhecer essa atuação da Infam, inclusive para dar força, para reforçar a dimensão desse imenso esforço. E eu queria dizer, e a Adriana participa disso, dá esses cursos, eu também, Evangelho também, enfim, há vários juízes que participam desse projeto, estamos fazendo sim um esforço para isso. E eu queria dizer ao Ariel que eu realmente, como juiz criminal, na vara do júri de Campinas, eu me envolvi nesse projeto desde 1990 e pico, quando eu... por uma dessas situações que acontecem, eu tive que dar uma autorização judicial para a prática de aborto num caso de malformação fetal, quando no Brasil isso praticamente era quase inexistente, né? E dali para cá eu me envolvi nessa temática realmente, e eu participei do JEP, do Jurisprudência para a Igualdade, que foi um projeto da América Latina, e naquela época, em 95, e eu fiquei muito emocionado hoje de ser lembrada a Safiotti, Eliette Safiotti, com quem nós íamos nas comarcas do Brasil inteiro, dando cursos sobre gênero, sobre direitos sexuais e reprodutivos das mulheres para juízes no sistema criminal. Naquela época nós éramos vistos assim como ETs, né? Era uma coisa assim do outro planeta, ninguém acreditava naquilo. E hoje eu fico muito feliz em ver essas coisas frutificando, né? Eu não vejo um auditório como esse, a gente discutindo isso no Poder Judiciário, no sistema de justiça, na Infam, nas escolas judiciais. Enfim, eu acho que você tem razão, nós conquistamos, né? Conquistamos. Mas eu acho que a maior luta de todas, e eu não quero me alongar mais, mas faço questão de dizer, a maior luta nessa formação, a maior luta é realmente para que nós, juízes e juízas, percebamos exatamente a importância dos direitos humanos, dos tratados internacionais dos direitos humanos. Porque simplesmente conhecer os tratados de direitos humanos não é suficiente. Nós não precisamos ler os tratados de direitos humanos. Nós não precisamos
aplicar os tratados de direitos humanos, e é de aplicação obrigatória, por favor, nós precisamos bater nisso. Os tratados internacionais de direitos humanos compõem um sistema normativo vinculante. Portanto, nós, juízes de direito, somos obrigados a aplicar os tratados, quer queiramos, quer não queiramos. Nós somos obrigados, porque essa é a nossa função constitucional de garantir os direitos aplicando os tratados. Mas não é só por isso, porque somos obrigados, é porque nós temos que projetar exatamente a grande importância desses tratados, e com relação às mulheres, principalmente, digo eu, principalmente, porque nós temos que ter a consciência de que esses tratados não nasceram do dia para a noite, não foram colhidos em árvore e não caíram do céu. Eles são fruto de uma luta de ação social do movimento de mulheres, de uma luta intensa que no Brasil começa com a luta contra a escravidão, das mulheres negras que se levantam, que lutam bravamente pela liberdade, pela igualdade, desde aqueles tempos. Na América Latina toda, a luta das mulheres indígenas, das mulheres que lutaram contra o colonialismo, das mulheres que lutaram para a construção desses direitos. Então nós não podemos simplesmente falar em revogar um tratado, denunciar um tratado, não podemos. Nós não podemos falar em revogar uma lei Maria da Penha, não podemos. Não podemos falar isso em respeito a essa luta imensa, à dor, ao sofrimento, às lágrimas, ao sangue dessas mulheres que morreram, que lutaram para que isso fosse verdade. Portanto, nós, juízes e juízas, não temos o direito de virar as costas para os tratados, para os direitos da mulher. As mulheres não precisam piedade, as mulheres não precisam proteção, as mulheres não precisam caridade. As mulheres têm o direito e exigem que os seus direitos sejam reconhecidos e garantidos. E é para isso que nós, juízes e juízas, servimos. Eu passo a palavra, então, à mestra de cerimônias. Voltou. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos e declaramos encerrado este painel e os trabalhos de hoje. Muito obrigada. Sou eu para amanhã. Ué, João Geral. Faz um favorzinho para mim? Claro.